Então, Isaías, esse texto que vamos estudar hoje, ele é conhecido como o evangelista do Velho Testamento. É incrível como que podemos dizer que o Isaías é um evangelho do Antigo Testamento. A Bíblia que foi feita com a editoria do Russell Shedd, quando ele era ainda vivo, né? Uma Bíblia muito conhecida, com boas análises de livro por livro, ele fala sobre isso. Isaías é merecidamente conhecido como o profeta evangelístico, apresentando a mais completa e clara exposição do Evangelho de Jesus Cristo que se pode encontrar em qualquer porção do Antigo Testamento. E isso é muito notável, e muitas mensagens evangelísticas são feitas com base em Isaías, especialmente capítulo 53, que descreve Jesus na cruz como Cordeiro de Deus que foi levado, e ele lá, pelas suas pisaduras, nos trouxe a paz, nós fomos curados, quer dizer, pela sua morte de cruz. Isso é tão maravilhoso, não fosse a nossa lembrança de que o que levou Jesus para a cruz foram os nossos pecados, a gente estaria totalmente e plenamente alegres, mas por um lado a gente fica triste, sabendo que esse quadro de Isaías 53, a razão disso é os pecados nossos. Deus fez cair sobre Jesus Cristo a culpa dos nossos pecados. Então vamos ver aqui essa lição hoje, profeta Isaías, seu ofício, pessoa e contexto. Texto bíblico, capítulo 1, 3, 6 e 7. E o texto áureo está no capítulo 6, versículo 5. Vamos recitar? Então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6, 5. É um texto também muito pregado, né? Geralmente o crente já ouviu alguma pregação que foi feita com base neste versículo da experiência que teve Isaías. E nós iríamos sentir a mesma coisa, né? Habitando no meio de um povo tão pecador, tão corrompido. E olha, Isaías era um servo de Deus. Deus já o havia preparado, chamado para essa obra. Vamos ver na lição de hoje, entender o significado desse ofício, que é o ofício de profeta, compreender a mensagem de Isaías no seu tempo, e na área prática, aplicar a mensagem aos nossos dias e também aplicar na nossa vivência. Cada qual precisa saber aplicar no viver diário. O que nós estamos estudando, então, tem a ver com características deste ofício, que é o ofício de profeta, especificamente na vida do profeta Isaías. Então, vamos estudar aqui como Deus o chamou e como ele é caracterizado, esse profeta, chamado dos grandes profetas da Bíblia. Ele está, o livro de Isaías, entre os profetas maiores, não só porque há mais conteúdo, capítulos, mas por causa da importância da mensagem que ele transmitiu no seu tempo. Então, inicialmente, lá no fundo, dá para ler esse tamanho de letra? Dá? Tá. Inicialmente, Isaías é reconhecido, aliás, esse ofício de profeta, vamos começar lá, né, onde aparece. A primeira vez, aparece lá em Gênesis capítulo 20, versículo 7, a palavra profeta. Os irmãos lembram do texto? O texto é bastante conhecido. Quando Abraão tinha um costume com a sua esposa, Sara, de onde chegar quando mudava de cidade em cidade, chegava num lugar novo,
de dizer, olha, diga que você é minha irmã. Que de fato era minha irmã, né? E isso aí a gente vê o lado da fraqueza humana, o lado da fraqueza de Abraão. Isso era um pecado. Isso era um pecado que Abraão cometia. Ele cometeu isso lá no Egito, e o faraó pegou Sara para ser mulher dele. E agora aconteceu aqui também em Gerar, e Abimeleque também tomou Sara para ser sua esposa. Por quê? Porque Sara era muito linda. Sara era daquelas mulheres assim, de encantar à primeira vista. Então ele dizia para ela, onde a gente chegar, você diga que é minha irmã. Eu tenho medo que os homens me matem para ficar com você. Então ela concordou com isso. Então aconteceu essa coisa aqui, está no capítulo 20, de 1 a 7, e Deus falou com Abimeleque à noite, num sonho, dizendo, olha, eu vou matar você e toda a sua família. Todo o seu povo vai morrer porque você pegou a mulher do profeta. Abraão é um profeta. E ele diz, mas Senhor, eu sou inocente, eu não sabia disso, né? Por isso que eu estou te avisando. Então vai, devolve a mulher para Abraão, porque ele é profeta, então diz o verso 7, ele é profeta, e intercederá por ti para que vivas. Então aparece profeta aqui, primeiramente lá em Gênesis, capítulo 20, versículo 7. A palavra profeta aqui no hebraico é nabi, que significa o porta-voz, aquele que está falando em nome de alguém, literalmente é porta-voz. Mas no nosso português é sempre traduzida como profeta. Profeta, aquele termo que a gente bem conhece bastante e tem sido muito assim, pejorativamente mudado, né? Muitas igrejas falam de profeta, profecia, no sentido que não tem uma fundamentação bíblica. Eles usam para adivinhação, alguns, outros usam para tentar falar alguma coisa pessoal, mas não que Deus tenha falado por sugestão. Eu já conversei com pessoas que são dessa área. Eu lembro de uma vez conversando, eu era seminarista ainda, estava junto com o pastor Mário, e ele conversando com alguns dessas igrejas na época, aí fala, nós sabemos que numa congregação assim de 200 lá, tem gente que sofre disso aqui, sofre daquele outro problema, então a gente na hora profetiza, tem gente aqui que está com esse problema, o Senhor me revelou, vem aqui na frente, vai ser curado, tem gente com tal problema. Então, por sugestão, não tinha nada de profecia. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece, isso degenera o termo, isso atrapalha bastante a compreensão bíblica do termo. A palavra no grego é profetes, ou profetes, em grego. Então, é só uma transliteração que nós temos também aqui em português. O significado, nós vamos encontrar em Deuteronômio capítulo 18, 18. O significado desse termo nabi. Vamos dizer juntos? Vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. Deuteronômio 18, 18. Então esse é o significado. Deus é quem coloca as palavras na boca. Ninguém fala nada de si mesmo, ninguém fala nada por sugestão, por adivinhação. Porque teve um sonho não foi de Deus. A pessoa teve um sonho e ela vai dizer aquilo como se fosse uma coisa de Deus. Não, o significado de profeta, Deuteronômio 18, 18, é de que Deus coloca as palavras na boca. A pessoa não fala de si mesma. E o profeta tem a função de ser a boca de Deus, então. Ele se encontra no meio do povo e ele irá falar aquilo que Deus colocou na sua boca. Como Isaías capítulo 6, versículo 9. Deus fala, olha, vai e dize a este povo. Aí Deus fala para Isaías o que é para dizer. Então Deus que dá a palavra. Nada era de Isaías. A palavra vinha do Senhor. A vocação do profeta, portanto, é cumprir uma missão. A missão de comunicar a palavra de Deus. A palavra não é dele, a palavra é de Deus. Deus dá a palavra. Palavra por palavra, Deus põe na sua boca. Então veja que a importância do ofício de profeta. Não é uma coisa que é do homem. Vem de Deus, diretamente de Deus. Por isso, aqui Isaías capítulo 1, versículo 10, Isaías está dizendo, ouvi
a palavra do Senhor. Interessante que esse capítulo 1 nos dá também um contexto de como estava o povo na época de Isaías, não é? E versículo 2 do capítulo 1, ele chama, ó céus, ó terra, chama todo mundo para ouvir a palavra do Senhor. E ele fala no versículo 3, o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. A gente tem animal de estimação, né? Às vezes até passarinho. Cadê o Anderson? Não está aqui hoje, né? O passarinho conhece o dono, o cachorrinho, né? A cachorrinha, o pet conhece o dono. Não vai com estranho. Isaías está falando no termo que eles conheciam. O boi conhece seu dono. O boi pode ser até muito bravo, né? Mas ele tem uma afinidade com o dono ele é manso. Mas daí, Isaías está falando que o povo não conhece Deus. É pior do que animal. O animal conhece seu dono. Mas o povo não conhece Deus, não quer compreender, como diz no verso 3. A gente está vivendo dias difíceis, não é? Assim também parece. Na vinda para cá, a gente estava observando, a Cidinha observou, né? A gente passou por uma igreja romana, né? Muita gente saindo da igreja, do templo, né? Quase todo mundo velho, idoso. Aí ela notou, olha, não tem jovem. Quando esses velhos morrerem, não tem mais igreja. Falei, olha, na hora eu falei assim, realmente hoje as poucas pessoas jovens estão buscando teologia. A maioria está buscando ideologia de homem. Infelizmente, essa geração vai morrer. E essa nova geração, muitos dessa nova geração não querem saber de Deus, não querem buscar a Deus, não conhecem a Deus, conhecem o que o homem está mandando, o que o homem está falando, determinando. E como diz o capítulo 4, né? Estão abandonando o Senhor, estão desprezando, estão se afastando do Senhor. Isso é um grande perigo para a nação. Uma nação que se afasta do Senhor sofrerá como nos dias de Isaías, né? A cidade de Jerusalém, o povo enfrentou grandes dificuldades porque esqueceram do Senhor, deixaram de ouvir a palavra do Senhor. Então é isso, o profeta nunca fala de si mesmo, mas ele transmite o que ele recebeu da parte do Senhor. Esse é o sinal da autenticidade, de ser uma mensagem genuína. A palavra veio do Senhor, por isso ela se cumpre. Por isso tudo que Isaías falou se cumpriu, porque ele não falou de si mesmo, ele falava do Senhor. Veja Isaías profetizando acerca de Cristo. E tudo se cumpriu no seu tempo. Porque ele não falava dele, era Deus quem havia anunciado. E então ele foi vocacionado por Deus para essa função, para esse ofício de profeta, para levar a palavra do Senhor, levar as verdades do Senhor, proclamar ao povo, mesmo custando muito caro. Custou muito caro para Isaías, porque ele foi desprezado pelos ricos, pelos poderosos da época, porque as suas palavras eram palavras de Deus e elas mexiam com as estruturas sociais do governo, e ele pagou alto preço por causa disso. Segundo alguns intérpretes, o filho de Ezequias, Manassés, matou de um martírio bem doloroso Isaías, na época que Manassés assumiu o governo, e ele vivia aquele tempo ímpio em que derramou muito sangue em Jerusalém, e ele teria martirizado Isaías, o profeta Isaías. Pois é, então, a pessoa do profeta Isaías é grande profeta desse século XVIII, portanto, ele foi contemporâneo de Miqueias. Enquanto Isaías trabalhou, especialmente na corte real em Jerusalém, Miqueias agia entre o povo, entre os camponeses. O nome de Isaías significa Yahvé, salva. Então, o significado do nome.
Então, geralmente, o profeta do Velho Testamento tem um nome cujo significado tem a ver com a sua mensagem, a sua missão. Isaías está profetizando, olha, Deus salva, confie no Eterno, Ele pode trazer salvação. Então expressa essa mensagem que nós vemos em Salmo 18, 47, nós vemos isso em Salmo 24, 5, receberá a bênção do Senhor, o Deus da sua salvação, o homem que teme ao Senhor, que confia nele, né? Então a ação de salvação está presente aí. Está presente em Isaías, nós vemos isso aqui no versículo 10 do capítulo 17. Porque te esqueceste do Deus da tua salvação. Então esse é o nome de Isaías, Deus salva, Deus da salvação. E não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Então nesse capítulo ele está falando sobre as graves consequências que o povo irá sofrer na mão do rei da Síria, depois futuramente na mão de Babilônia, que será levado em cativeiro definitivamente por 70 anos. Então, Isaías, né, atuou de 740 a 701 a.C. Então, ele profetizou o martírio de Jesus lá na cruz, aquele Isaías 53, veja só, 700 anos antes. E é um quadro, uma descrição exata do que aconteceu lá no momento da cruz. Ele trabalhou prioritariamente no Reino do Sul, quer dizer, Judá. Lembra que 10 tribos ficaram sendo o Reino do Norte e duas o Reino do Sul, Judá e Benjamim. Então, geralmente a gente fala Reino do Sul, Judá. Isaías era, então, como disse, um profeta na corte real, lá no palácio em Jerusalém. Ele era primo do rei, no caso, primo do rei Uzias, então ele era de família real, e por isso ele tinha acesso à corte, e ele atuava no palácio. E durante esses 40 anos, de 740 a 701, ele atuou durante o reinado de Uzias, e foi o início, o final da morte, ali, o final da vida do rei Uzias, mas foi marcado que a visão que ele teve foi no ano que morreu o rei Uzias, né? Isaías capítulo 6, o rei Jotão, o rei Acás, o rei Ezequias e o rei Manassés. Então ele atuou como profeta durante 40 anos, foi o seu ministério. É dos mais eruditos de todo o Velho Testamento, assim semelhante a Paulo no Novo Testamento, que escreveu Romanos, uma carta muito erudita. Então, Isaías é dos mais eruditos do Velho Testamento, até porque ele era da corte, tinha uma formação também intelectual, cultural, acima do que a média, não é? E poucos personagens do Velho Testamento tiveram tamanha importância na composição do Antigo Testamento. As profecias de Isaías são, portanto, de grande relevância, porque transmitiu a palavra de Deus com tal erudição, né? E também como um evangelho muito bem descrito no meio dos livros do Antigo Testamento. Isaías também é destaque, ele se manteve fiel. Uma coisa que a gente precisa valorizar é isso, se manter fiel. Ontem estava cumprimentando um dos pastores que fez aniversário de ministério, agora esses dias, que foi o pastor Emerson, que é o atual presidente da nossa convenção batista de Mato Grosso. Foi um dos alunos que eu tive na época que fui professor e diretor. Um dos brilhantes alunos que nós tivemos, foi pastor em São Paulo, foi destacado em São Paulo, na capital, e retornou para Mato Grosso para ser pastor lá em Lucas do Rio Verde, igreja que já foi também membro, né? Irmão Roberto, a irmã Carol, uma grande igreja, uma boa igreja aqui em Mato Grosso, que começou com o trabalho do pastor Luiz Godinho, que encontrei no retiro, que era meu contemporâneo no seminário. Foi uma alegria revê-lo. Então foram bons pastores, fundaram aquela igreja, bem edificada, bem doutrinada, e agora o pastor Emerson lá. Então, uma das coisas que quando eu elogio, assim, eu falo, parabéns por manter fiel, né? Por não desistir, né? Continuar no ministério. Muitos desistem do ministério por causa das lutas, as dificuldades,
Mas Isaías, com todas as lutas que enfrentou, ele foi até o martírio, ele foi até a morte, nas mãos de Manassés, mas ele não desistiu, ele se manteve fiel à mensagem. Isso é uma coisa de destaque, de a gente agradecer a Deus quando lembrar de orar. Obrigado, Senhor, pela vida do profeta Isaías, porque nós temos esse livro sagrado, essa revelação, e ele foi fiel ao seu ministério. Isso nos estimula a sermos fiéis também, cada um de nós, na nossa missão. Perguntas? Participação? Nosso ponto seguinte, o contexto do profeta. Nós temos aqui várias coisas importantes. Acontece no tempo de Isaías que o império assírio estava em ascensão. Assim como o Egito foi um tempo em que o império egípcio dominou o mundo, agora é tempo de Isaías, o tempo de Isaías, o tempo do reinado do assírio. E ele então estava em expansão. E grandes monarcas foram, como Tiglat-Pileser, está na história geral do mundo também, Salmaneser, Sargão e Senaqueribe. Senaqueribe a gente mais familiarizado no livro de Isaías, a gente ouve muito, e também nos livros de Crônicas e Reis, quando conta a história de Ezequias, aquela invasão, e que naquela invasão o profeta falou: confia no Senhor, Deus irá dar o livramento, e naquela noite veio o anjo do Senhor e matou aquele exército fabuloso, aquele poderio bélico, foi todo destruído numa noite pelo anjo do Senhor. Então esse Senaqueribe, então está nessa história. Esse império assírio foi o império que tirou as 10 tribos do norte, o reino do norte, e levou para a Síria, esparramou o povo lá pelo mundo e mandou gente daquelas partes para viver lá na Samaria, lá naqueles lugares onde estavam as 10 tribos. Aquela história da mulher samaritana, que a gente conhece no diálogo com Jesus, e eles adoravam outros deuses, mas adoravam o Senhor porque, os irmãos conhecem a história, né? Quando eles foram habitar lá, os leões começaram a devorar as pessoas, eles pediram para o rei: olha, manda um profeta para nos ensinar como adorar o Deus da terra, que eles não estavam adorando o Senhor. Então, é esse tempo de Isaías que o reinado da Síria levou as 10 tribos em cativeiro, e eles nunca retornaram para a terra. E outros moradores moraram, por isso são chamados samaritanos. São um povo misto que veio da Síria, de outras partes do mundo de então, habitar aquele espaço das 10 tribos de Israel. Mas no sul, onde está Isaías, então essa queda foi em 722, né? Está registrado lá em 2 Reis 17, no período dos profetas Amós e Oséias. Mas no sul, onde Isaías está, em Judá, o que está acontecendo nesse contexto? A Judá está experimentando crescimento, há uma ascensão econômica. Então, materialmente, está indo tudo bem, financeiramente, está indo tudo bem. Outra coisa é que eles não estão sofrendo conflitos, não tem guerras. Os assírios estão preocupados com o reino do norte, mas Judá temporariamente está em paz. E o povo, porém, está sofrendo com desigualdades sociais. Enquanto os ricos estão ganhando cada vez mais com essa ascensão econômica, os pobres estão cada vez mais pobres e sofrendo por causa da maldade dos ricos. Então Isaías fala sobre isso no capítulo 1, dessa tristeza do pecado, porque o povo está sofrendo, porque a maioria está envolvida com corrupção. Parece coisa do Brasil, né? Lendo esse versículo 4 aqui. No versículo 10, Deus fala que Judá está parecendo, Jerusalém parece Sodoma, Gomorra, tal nível de pecado que o povo está vivendo. No versículo 17, Deus fala através do profeta Isaías: olha, vem fazer o bem, né? Busca o direito, corrige essas coisas erradas que vocês estão fazendo. E no capítulo 3 de Isaías, ele fala sobre a opressão que o povo está sofrendo por causa
dessas desigualdades que estão acontecendo entre eles. Versículo 15, especialmente, falando que o povo está sendo moído, o povo está sofrendo, está sendo esmagado. Então, esse é o contexto também do profeta Isaías. O povo está sofrendo ali toda a desigualdade social. Vamos ler esse versículo 15 aqui? Que direito tens de esmagar e arruinar o meu povo? Onde pensais chegar moendo o rosto do pobre? Quem vos interroga é Yahvé, o Senhor dos exércitos. Isaías 3,15. Então, essa situação de desigualdade a gente vive hoje no mundo, nós vivemos aqui no Brasil, infelizmente, e ainda mais com a pandemia, como as coisas ficaram difíceis, né? Custo de vida muito alto, tudo subindo, gasolina, gás, cozinha. A gente vai no mercado, aqui a gente comprava por um tal preço no começo do ano, agora 25%, às vezes algumas coisas 50% a mais, e o salário não aumentou. Então isso chama a atenção da gente também, por causa da desigualdade, os remédios caros, as indústrias farmacêuticas estão lucrando muito com a pandemia. E o que é isso? Isso aí é ganância, isso é corrupção. E outros setores, comerciantes, né, veem a oportunidade de ganhar e lucrar ainda mais, em nome de uma justificativa. Não, é pandemia, tudo está caro, está faltando produto, o transporte está caro, o diesel aumentou, etc. Como nós devemos nos pronunciar em uma situação assim, enfrentando situações assim, de desigualdade em nossos dias, como nos dias de Isaías? Como devemos agir? Qual atitude nós devemos ter? Como Isaías tinha uma base. A base de Isaías era denunciar essas desigualdades, os pecados dos ricos. O profeta Isaías enfrentou um cenário de grande oposição por causa disso. Há um hino, nosso cantor cristão, hinário do culto cristão, 552, que já cantamos aqui na igreja alguns anos atrás, e tem como título: Que estou fazendo se sou cristão? E ele mexe com isso, porque ele trabalha essa ideia das desigualdades sociais que existem em nossa pátria. E ele tem como base bíblica Provérbios 31:20, que diz: abre a mão para o pobre, sim, ao necessitado estende as suas mãos. Irmãos, lembra desse hino? Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Tem mais duas estrofes que diz assim, não vou cantar porque de manhã, sem instrumento, é mais difícil. Diz assim a segunda estrofe: há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer, milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Especialmente essa parte da terceira estrofe é bem o profeta Isaías. E ele realmente pregou aos poderosos, ele proclamou aos homens ricos sobre a opressão que estavam fazendo com os pobres. Tem gente que acha que a gente não deve se envolver com coisas sociais, engano. Nós crentes devemos estar na vanguarda da proclamação. Nós devemos estar à frente, dizendo às pessoas que isso é uma coisa que desagrada a Deus. Não é entrar no evangelho da
da teologia social. É função nossa de proclamar a justiça, a retidão, o amor àqueles que detêm poder, né? Estão aí no governo ou estão aí na direção da economia e, de modo geral, a todo o nosso povo, né? Porque todo mundo sofre e a gente não pode ficar conformado com isso. A gente deve orar a Deus, pedir misericórdia, mas olhar a situação de fome, de infelicidade, crianças, velhos, oprimidos, e dizer aos poderosos: olha, isso não está certo. A gente pode fazer isso hoje como? Usando as redes sociais. Eu faço direto. Compartilho o texto que é contra isso, que participo de movimentos onde se pede requerimento no Congresso Nacional, leis justas, né? A gente precisa participar. A gente tem que falar com os deputados, senadores: ó, não está certo isso, preciso mudar essa situação. A gente votou nele, precisa acionar, precisa dizer o que a gente está vendo e como a gente espera um Brasil justo para todos, que a miséria diminua, né? Então o reino, no caso de Judá, dentro desse contexto ainda também, ele não adotou critérios para conter a invasão estrangeira. Estava indo tudo bem, financeira bem, mas não se preocupou muito com invasões. E tinha ameaça dos edomitas, dos filisteus permanente ali, de invasão também. Como aconteceu quando o rei Acaz, né, estava no período profético de Isaías, o terceiro período profético dele, e ele falava com o rei Acaz para confiar no Senhor, que o Senhor iria dar a salvação. Isso aconteceu, nós temos descrito aí no capítulo 29 de 2 Crônicas, quando o rei mandou restabelecer o culto, houve um avivamento nos seus dias, e aí Senaqueribe veio invadir Judá, o povo se recolheu dentro de Jerusalém, e todo ao redor ali o rei Senaqueribe estava dominando, iria destruir, mas não era o tempo de destruir Jerusalém. Então o profeta Isaías falou com Acaz para confiar no Senhor. O rei pediu ajuda e Deus socorreu. E foi aquela noite de capítulo 32 de 2 Crônicas que o anjo do Senhor deu livramento. Então foi anunciado também o início do período do cativeiro nesse tempo de Isaías. Isaías entregou profecias a respeito disso. Deus vai julgar, Deus vai trazer o cativeiro, vai ser horrível o cativeiro, como a gente sabe como foi, lendo Jeremias em detalhes. Então isso Isaías profetizou no período de Acaz, período de Ezequias e período especialmente de Manassés, quando foi morto. E Manassés era então neto de Acaz, filho de Ezequiel, e mesmo assim, tendo essa herança desses homens que confiaram em Isaías, receberam a palavra de Deus da boca de Isaías como homem de Deus, Manassés, provavelmente, como diz os historiadores, assassinou o profeta do Senhor, o profeta Isaías. Então, resumindo esse contexto, esse é o contexto do tempo de Isaías. Havia crescimento econômico, havia uma invasão iminente dos edomitas, dos filisteus, também uma tentativa do rei da Síria, mas a mensagem do profeta, anunciando o juízo de Deus, não só contra o povo, mas a profecia muitas vezes veio para o indivíduo, porque Deus não fala só de uma forma assim geral, né, social, ele fala também a cada indivíduo. A mensagem, ela toca ao coração da pessoa, ela recebe como uma palavra de Deus. Então Deus estava intervindo, essa intervenção iria trazer consequências para todos por causa da corrupção e do pecado. A mensagem de Isaías é uma mensagem que permanece até hoje. Então por isso a gente fala que é o evangelista do Velho Testamento, e são coisas que nós também vivemos em nossos dias,
Então, o texto de Isaías é uma mensagem atual. A gente pode dizer, pode ler, quando a gente lê o capítulo 1 e o 3, parece que a gente está lendo sobre o Brasil, a respeito de desigualdades sociais, opressão, pobreza, miséria. Então, são visões, são palavras que são atuais ainda hoje. Nós devemos lembrar e sempre considerar essas palavras como boas orientações de Deus para a nossa vida. Tudo que Isaías falou para aquele tempo, fala para nós hoje também, como nós devemos viver uma vida que agrada a Deus. Veja que é importante estudar também esse livro do profeta Isaías. Nós vamos tirar muitas lições para a nossa vida, para o nosso tempo hoje, para a nossa necessidade hoje, família, emprego, empresa, sociedade. Né? Vamos reconhecer diariamente nosso estado de total dependência do Senhor. Aprendemos com Isaías isso, de uma forma muito pessoal, como Isaías capítulo 6, versículo 5. Vamos dizer de novo? Então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6, versículo 5. Então, vamos reconhecer a nossa dependência. Uma coisa que fez Isaías manter fidelidade foi reconhecer dia após dia a sua dependência do Senhor. Quando nós reconhecemos, de manhã, logo acordar, já começa a orar, ô Senhor, obrigado por esse dia, Senhor, Deus maravilhoso, o Senhor me poupou, tenho mais um dia de vida, Senhor, eu quero viver esse dia na tua presença. A gente reconhecer a dependência do Senhor, dia após dia. Isso mantém a nossa fidelidade, dignidade, a nossa permanência, né? Vamos. Ok. Roberto, você sabe voltar a tela aqui? Acho que é aqui, né? Vamos continuar aqui, o Roberto vê ali. Então, vamos escolher ouvir a voz de Deus. Isaías escolheu o quê? Ouvir a voz de Deus. Como que nós vamos ouvir a voz de Deus? Como? Deus falava com Isaías boca a boca, né? Mas ele é um profeta, inspirado por Deus. Ele tem a revelação de Deus. Deus fala da boca de Deus para ele. E nós? Deus não vai falar boca a boca com a gente, né? Nós temos a revelação. Então lembra que a revelação já nos foi dada. Isaías está recebendo a revelação e entregando ao povo. Agora com João no Apocalipse fechou. Tem mais nova revelação? Não tem mais nova revelação. E é esse povo que trabalha com nova revelação, o que é isso? Revelação profética, irmãos, não tem mais. Nós temos nas nossas mãos o cânon sagrado. Deus não fala mais nada. Desde João, no ano 96 da era cristã. Deus não fala mais nova revelação. Não tem nova revelação. Nós temos lá. Então, como é que nós vamos ouvir a voz de Deus? Isso, a irmã Cássia respondeu, lendo a palavra de Deus. Senhor, fala comigo hoje. Então vamos abrir a Bíblia e Deus vai falar conosco. Né? Alguns fazem aqueles memes engraçados na internet. O sujeito está lá, Senhor, fala comigo. Aí Deus pega a Bíblia e entrega para ele assim, toma. Nós já tem aqui, nós já temos a palavra. É o trabalho dos Gideões Internacionais, distribuindo a Bíblia na escola, presídio, hospital. Nós temos a palavra. Nós aqui com o Evangelho de João compramos para distribuir. Vamos dar a palavra de Deus para o povo, para que o povo possa ler, o povo possa receber. Então, nós devemos, como Isaías, escolher ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? Como fazemos isso? Lendo a palavra. Então, vamos às nossas aplicações aqui. Fiz aqui várias aplicações, né, dos pontos principais aqui da lição. Nós conhecemos a história. Então, esse era o propósito dos objetivos da lição.
conhecer isso. Então nós conhecemos como Deus se revelou, a forma especial como Deus fez isso por meio dos seus profetas, no nosso caso aqui, específico o profeta Isaías. Segunda coisa, que hoje nós devemos ser a boca de Deus. Não como profeta. O profeta recebia de primeira mão a palavra, Deus chegava para ele e ele entregava ao povo. Agora nós temos a palavra. Nós devemos ser a boca de Deus para falar ao povo. Como nós vamos falar? Falando a palavra de Deus, transmitindo a palavra de Deus. Lembrando que 1 Pedro 2,9 nos chama a atenção nesse sentido. O que diz 1 Pedro 2,9? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está falando para os crentes. Pedro escreveu a carta para os crentes. Todos os crentes, ele fala assim, aos dispersos, aos discípulos, aos cristãos, em todo lugar. Então isso não é uma coisa específica de um profeta, de um pregador. Hoje a gente fala profeta, pregador, pregar a palavra. Por isso fala, vamos ouvir o profeta pregar, né? Ou o profeta falar a palavra de Deus. Como que ele fala? Fala pregando a palavra de Deus. Agora se vai, o Senhor me revelou, eu vou profetizar. É um tipo de profecia tida como teologia, teológica, escatológica, coisa nova, novidade. Não acredite nisso. Está fechado isso em Apocalipse. Pregação. Quando Paulo fala dom de profetizar, é pregação da palavra. Né? É pregação da palavra. É isso que Pedro está falando aqui. Proclamar as grandezas de Deus. Então, isso é pregar, isso é ensinar, né? E transmitir a palavra de Deus. Então, a terceira coisa é nunca se esquecer do Deus da tua salvação. Isaías 17:10, aquele versículo que nós destacamos. Outra coisa, assim como Isaías, devemos nos manter fiéis à mensagem recebida, cumprindo a missão de proclamar as boas novas. Estou mudando aqui já, Roberto. Esse é o texto, né? 1 Pedro 2,9. Obrigado, Roberto conseguiu estabelecer aqui a conexão. Então, lembra 1 Pedro 2,9? Deus nos convocou para isso, para proclamar as grandezas. Proclamar, pregar, anunciar. Então, isso é o que Isaías estava fazendo. Como boca de Deus, nós também devemos falar a palavra de Deus a todas as pessoas. Nunca se esquecer do Deus da sua salvação. E assim como Isaías, então, devemos nos manter fiéis. Isso eu acabei de falar, né? Agora também, bloqueou, Roberto. 5. Agora, semelhante a Isaías, devemos agir fortemente, profetizando contra aqueles que oprimem o povo e o pobre. É uma coisa que a gente também não pode esquecer. Isaías 3,15. Nós não devemos nos conformar, é assim mesmo, nada vai mudar, né? Não tem jeito, o anticristo vem aí mesmo, tudo isso é profecia. Sabe, quem fala assim é gente conformada com a situação e não como um profeta de Deus, como um crente, como um discípulo de Jesus, comprometido em proclamar as grandezas de Deus. Aos poderosos eu vou pregar, isso ofende os céus. Aos ricos, opressores, eu vou denunciar, isso não está certo. Pague o salário justo do trabalhador. Não deixe a miséria levar à morte crianças e velhos. Nós temos que ter sensibilidade. Não é teologia da ação social, ou teologia da prosperidade, a teologia do evangelho social, não. Mas isso é o que Deus fala pelo apóstolo Paulo, né? Nós somos criados para as boas obras. Nós temos que trabalhar para as coisas boas. As coisas boas nós devemos trabalhar. Como Isaías, mesmo sofrendo oposição, nós devemos ficar fiéis e firmes.
E então sempre lembrar, né? E considerar as boas orientações da palavra de Deus. Então nós temos toda a orientação. Precisamos o quê? Memória, né? Lembrar, não esquecer. Reconhecer diariamente o nosso estado de dependência total, né, do Senhor. E, por último, escolher ouvir a voz de Deus ao tomar, ou para tomar as decisões certas. Então, nós temos na Bíblia orientação para tudo na vida. Se a gente ouvir, se a gente escolher ouvir a voz de Deus, a orientação de Deus, iremos tomar as decisões certas. Amém. Que o Senhor nos ajude a sempre compreender a sua vontade, também por meio da tradição dos profetas, do ensino que nós recebemos, da palavra, que todos esses ensinamentos possam ficar no nosso coração. O que você assimilou hoje no estudo que acha que é importante? Gostaria de falar alguma coisa? Os irmãos estão no YouTube também, pode deixar alguma palavra, alguma coisa? Alguém? Se manter fiel, né? Uma coisa importante. Muito bem. Mais alguém? Alguma coisa? Como nós podemos compartilhar isso, proclamar isso? Falando, né? Quando estiver numa conversa com alguém. Sempre é um jeito, né, de falar. A gente começa a conversar, como diz o irmão Zé Fernandes lá no grupo PGM, lá na casa do William essa semana, eu estava lá, né? O tal do quebra-gelo, né? Quebra aquele gelo lá. Quando quebrou o gelo, esquentou a conversa e entra com a proclamação, né? De alguma forma, sempre tem como dar um gancho ali. Ah, eu já passei por isso. Mas a palavra de Deus me orientou, eu experimentei, assim aconteceu. Eu sempre levar para as pessoas também o conhecimento de Deus, da dependência do Senhor, confiar na sua palavra, né? Viver de cada dia, dia a dia, dependendo do Senhor também. Usar as redes sociais, quem usa, né? As redes sociais, o telefone, ligar para alguém. Às vezes alguém está passando problema, né? Não está muito em moda a gente ligar, mas é tão bom ligar, né? Você liga, conversa, ora com a pessoa no telefone, né? Antigamente eu achava bem estranho esse negócio, já falei, né? Aqui, achava estranho esse negócio de conversar e orar no telefone. Hoje eu faço isso normalmente, a pessoa está longe, não posso estar com ela, mas naquela hora ali já começa a orar e é tão bom. Às vezes a pessoa está no outro estado, a gente começa a orar, conversar com a pessoa, e a pessoa entra naquela comunhão, na confiança no Senhor também, no conforto. Há muitas maneiras de continuar proclamando, né? Anunciando. Então essa aqui é a nossa lição de hoje. Nós agradecemos a Deus por essa lição. Vamos orar.